UFC Noite, tudo sobre este mega evento que vai acontecer nesse sábado. Seria o maior flop da história do UFC? Será? Vem. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas y desdonzeladas, yo, Fabiano Rampacho, yo voy a hablar en español en homenaje al UFC Noche, que vai ser ahora neste sábado. Fala direito, Rampazzo, por favor. UFC 306 na Riyadh Season, a esfera multimídia, né, que está prometendo, que está todo mundo deixando todo mundo com o cabelo em pé, né? Eu que não estarei lá, né, porque não sou um milionário. Tô curioso para ver será que a transmissão vai ser diferente? O que vai acontecer nesse evento pirotécnico mais tecnológico da história da franquia do UFC, mas também o mais caro. Imagina, cara, preços vultosos, ingressos vultosos. Será que a conta fechou? Será que a conta vai fechar? Vamos descobrir isso. E as lutas, né? Porque esportivamente falando, a gente quer saber também o que esse evento vai entregar. Deixe seu like já neste vídeo, dá o like, depois você vê o que você faz, se você muda para o dislike, mas dá o like porque ele ajuda a gente. Estamos sempre aqui no YouTube, estamos sempre aqui no Spotify também, né? Tem também gente que escuta a gente por lá. E como que vocês, né, minhas pérolas deste Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira, estão de expectativas para este sábado? Boa noite, boa tarde, bom dia, Bar. Alô, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Três Tapinhas. Eu vou dizer assim, minha expectativa para esse UFC está quase como toda a expectativa que eu tenho para evento. Eu amo evento, eu amo luta, e esse evento tem lutas interessantíssimas, mas eu vou te dizer assim que para um pay-per-view do tamanho que eles estavam dizendo que ia ser, eu acho que deixa a desejar. Sabe, a gente tem gente não ranqueada dentro do card principal desse evento, o card preliminar, apesar de ter lutas muito interessantes, eu vou detalhar isso mais tarde no podcast, não é um card com grandes nomes, sabe? E aí é aquela coisa que a gente sempre vem comentando, onde que o UFC está escondendo os ranqueados deles? Porque os caras têm um evento pay-per-view e tem menos de 10 ranqueados dentro do evento. Eles têm 2 eventos pay-per-view por ano, fica uma coisa complicada de se defender. Vamos destrinchar luta por luta de todo este card, acompanhe a gente até o final. E Meloto, bem-vindo, né, à nossa Wikipédia do MMA, o psicopata da informação, MMA Meloto. Aliás, a sugestão do Meloto, a gente antecipar o espinho na garganta para o começo, né? Então já dá teu boa tarde, boa noite, bom dia aí, Meloto. Desespinhando já, né? O que ficou da UFC Fight Night, Burns e Brady, que você precisa desentalar? Salve. Então, pra mim, uma coisa que me chamou muito a atenção, e não só a minha, de outras pessoas também que vieram até comentar comigo, é que no intervalo dos rounds da luta do Durinho contra o Sean Brady, o Durinho ficava de pé, ele não sentava. Ele descansava lá de pé e numa luta de 5 rounds, né, e ainda mais na idade dele, pra mim isso aí não foi algo tão inteligente assim. O Brady teve 4 minutos para descansar sentado, que foi o que ele fez, e o Durinho ficou esses 4 minutos o tempo todo em pé. Eu não sou atleta, não sei como é que funciona exatamente a cabeça deles lá, dos técnicos, né? Mas na lógica deles, o Brady foi prejudicado e o Durinho ganhou vantagem com isso. Eu não entendi muito bem. Eu acho que, ainda mais na idade do Durinho, ele precisava descansar ali, e as pessoas que eu conversei sobre isso também reclamaram dessa situação, e esse é meu spin. Legal, eu não saberia dizer também, tecnicamente, esportivamente, organicamente, mecanicamente, falando interferência que isso tem, mas no meu lugar de esportista amador, eu jogo futevôlei. Cara, quando eu tô treinando ali, tipo, e a gravata estende, a primeira coisa que eu quero é uma cadeira para sentar. Para mim, faz diferença. Por um atleta de alta performance, não sei, mas achei que você levantou uma boa leve. Sabe que o meu espinho vai ser bem rápido? Também falando do corner, uma coisa rara, e sempre que acontece chama a minha atenção, foi o corner da Jéssica Batistaca, entre o segundo e o terceiro round, falando de maneira muito assertiva para ela, você perdeu 2 rounds.
vai lá e mata porque você perdeu 2 rounds. A gente sabe que isso tem um quê de polêmica, né? Porque tem lutador que opera no emocional, precisa ouvir alguma palavra, um copo meio cheio, precisa ouvir, ele se motiva, às vezes sendo enganado. É muito pessoal isso. Também é difícil criticar quando você tem um corner escondendo alguma informação, alguma impressão. É um assunto que requer certa polêmica, mas eu tendo a valorizar e a admirar corners sinceros. Eu tendo a achar que é mais eficiente você jogar limpo com o teu atleta. E jogaram limpo com a Jéssica. Eu achei isso muito legal. Esse é meu espinho. E aí, Barbeto? Pô, então o meu espinho, vocês estavam comentando aqui do Durinho e da Jéssica, o meu espinho vai justamente para performance. É com a performance dos dois, por motivos diferentes, que eu acho que bem diferentes, na verdade, né? Terminou a luta da Jéssica, eu achava que a Jéssica perderia a luta, apostei na Natália, a luta transcorreu bem como eu esperava, na verdade foi muito bem como eu esperava, e eu tava assistindo com uma amiga e eu comentei com ela, pô, Jéssica lutou muito bem. Achei que a Jéssica lutou muitíssimo bem. E ela falou, eu não entendo como é que você pode achar isso. Ela perdeu 3 rounds da mesma forma. E aí eu fiquei pensando, é meio que verdade, sabe? É tipo assim, a ideia da Jéssica ter lutado bem, sendo que ela perdeu praticamente todos os minutos da luta, é aquela coisa que eu já meio que tava olhando para essa luta como uma luta desigual. Eu tava esperando a derrota da Jéssica, então, na minha opinião, ela superou a performance que eu tinha expectativa de ver. Mas, cara, por que eu tô vendo a Jéssica dessa forma, sabe? A Jéssica é uma lutadora tão boa, uma lutadora tão talentosa, e eu acho que uma outra coisa só que essa fala me trouxe, é que, tipo assim, você perder 3 rounds da mesma forma, eu acho que é uma coisa muito problemática, porque mostra que você não tá adaptando a estratégia. Você tá fazendo a mesma coisa esperando que o resultado mude, sabe? Isso também é uma coisa que eu não tenho como apoiar muito. Então, eu achei isso interessante, porque eu achei que foi uma boa performance da Jéssica, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não tá maximizando o potencial que uma atleta do calibre dela, do nível de talento que ela tem, poderia ter. Então, se a Jéssica estiver ouvindo isso, por acaso, eu amo você, eu amo as suas lutas, eu sou um gigantesco fã, eu só acho que você poderia estar indo ainda mais longe do que já foi. E eu gostaria muito de ver isso. E a parte que refere ao Durinho, é tipo assim, é isso, né? A gente fez toda a análise na semana passada e a gente estava falando muito dessa questão de quando o atleta entra em decadência, a gente pode ter uma mudança drástica de performance de uma luta para outra. E eu fiquei meio sem crer que aquele cara tinha trocado tão bem com o Jeff Della Maddalena na última luta e ele praticamente não conseguia atacar direito contra o Sean Brady. Ele fez o Sean Brady parecer o Max Holloway na luta. Isso para mim foi uma coisa muito triste e muito frustrante, porque eu tava vendo o Durinho lutar e eu tava pensando, tudo que você faz dá certo, só que você não tá fazendo o bastante. Toda vez que você tenta socar ele, você acerta, você machuca ele. Eu, inclusive, acho que o Durinho machucou mais o Sean Brady do que o contrário, mas ele simplesmente não estava atacando bastante, o volume estava muito baixo, o Durinho parecia não querer estar lá. Eu vou dizer assim, que foi para mim a pior performance que eu vi do Durinho desde que ele subiu de categoria. E infelizmente é isso. Eu acho que foi uma declaração muito grande. Este é o fim da carreira do Durinho, porque ele não consegue mais ter performances igual às que ele tinha antes. Lamentavelmente. Mas que carreira, mas lamentavelmente. Tá certo, Barbie. Tá aí, espinho retirado. E vamos chegar agora com os 2 pés na porta do UFC 316, O'Malley versus Dvalishvili. Esse UFC na Riyadh Season, né, na esfera. E bora pra pergunta capiciosa. Igor Melotto, UFC Noche. Cara, é verdade que financeiramente este evento flopou? Vai fechar no prejuízo? O UFC tomou um prejuzaço e dificilmente vai voltar a pisar nessa esfera, nesta encarnação? Bom, sobre o UFC nunca mais pisar nessa esfera, já vinha sendo uma promessa do UFC desde antes mesmo de anunciar o card, de todo esse desenrolar que teve aí com relação aos ingressos, a todos esses problemas que o evento está enfrentando, mas
Então eu não atribuiria a isso, eu atribuiria simplesmente a uma decisão comercial que o UFC já tinha determinado antes. Bom, agora vamos pincelar aqui o que está acontecendo. O UFC investiu cerca de 20 milhões de dólares para esse evento aí, e aí eu não sei exatamente tudo que engloba esse investimento, se é só a questão do show da arena, ou os salários dos lutadores também. Pode ser que esteja tudo, vamos dizer que está tudo incluído aí nesse pacote, né? Segundo o jornal O Marca, né, eles estão fazendo bastante matérias aí envolvendo esse evento, agora que o MMA está crescendo muito na Espanha, o Dana chegou a dizer que essa seria a maior receita de bilheteria da história do UFC, entre 25 a 27 milhões de dólares, o que ultrapassaria esse suposto investimento de 20 milhões. Então a gente teria aí um superávit, né? Só que aí o que aconteceu? Marcaram a luta do Canelo Álvares, né, contra o Edgar Berlanga, que é até o Berlanga é um lutador pouco conhecido. Essa luta está sendo muito criticada, inclusive, entre os fãs de boxe. Só que o Canelo é uma grande estrela, né, o maior astro do boxe no México, talvez de todos os nomes atualmente. O cara tem audiência de 50 milhões de pessoas lá no México, então era certo que ia concorrer e que ia trazer problema para o UFC isso, mas eles decidiram seguir em frente. E só que os ingressos aí que eles estão vendendo, né, não conseguiram esgotar ainda. Era a partir de $3 mil, o ingresso mais barato. Tem ingressos aí já circulando na casa dos 700 para tentar vender esses cerca de 1.000 ingressos ainda que estão para ser vendidos. E, bom, apesar disso, o Dana segue prometendo que vai ser a maior bilheteria da história, só que ele abaixou um pouquinho a expectativa dele. Antes era em torno de 27, agora já está em 22, 23. Dito isso, o que eu acho? Financeiramente, provavelmente não vai ser um flop, até porque o UFC está investindo a longo prazo, né? São investimentos que vão... Pô, eles estão negociando com a ESPN aí um novo acordo, os caras vão estar lá para acompanhar o evento, para testemunhar e ver o poder de atração que o UFC tem, enfim. Isso aí pode gerar muito dinheiro para o UFC, não só agora, mas futuramente. Mas, para mim, pode ser um flop, sim, na questão de ser o maior evento esportivo de todos os tempos, que é o que o Dana está prometendo. E aí que foi o erro dele, foi transformar esse evento maior do que ele é. Ele é grande, mas não tanto quanto ele está prometendo. Legal, Meloto, você levantou uma lebre aí, né, que é o investimento que o UFC está fazendo na marca UFC, né, a projeção que está tendo, a expectativa que está tendo, isso tudo agrega valor à marca, né, branding, para usar uma palavra da moda, e de fato, você coloca um evento UFC no mesmo lugar onde aconteceu um show do U2, num lugar que é carregado de mística, de novidade. Então, de fato, tem frutos a serem colhidos no futuro. Muito bem observado, inclusive. E, Barbie, a tua pergunta capiciosa é a seguinte, com trema em cima do U. UFC Noche, de novo ele. Só que a pergunta agora é diferente. Vamos falar de porrada, de esporte. Conta pra gente aí, pra nossa audiência, né, pros nossos brutamontes e desdonzeladas, 3 lutas que muito provavelmente estão voando abaixo do radar nosso, dessa galera toda, né, dos nossos inscritos, e que podem surpreender. 3 lutas que muito provavelmente a gente não tá pensando e que a gente tem que assistir. Senhoras e senhores, venham aqui com o seu capitão, porque agora eu estou no meu auge. É disso que eu gosto, entenderam? É disso que eu gosto. Vamos falar de luta aqui. Primeira delas aqui, eu vou falar da luta da Yasmin Jauregui contra a Katlyn Souza. Acho que muito disso aqui é pela incapacidade da Yasmin Jauregui de fazer uma luta que não seja porradaria, sabe? E a Katlyn gosta disso, um pouco menos, mas a Yasmin é uma lutadora muito boa, muito ativa, a trocação dela muito bacana. Em geral, as lutas dela são violência pura, sangue para todo lado. Então, a expectativa é que essa luta seja mais uma dessas. Ô Barbie, a Jauregui é mais esquentadinha do que a Katlyn? Piada boba, continua, por favor. Assim, piadas, temos piadas para dar e vender, senhoras e senhores. Segunda luta,
Segunda luta aqui é do Ignacio Bahamondes contra o Manuel Torres. Ignacio Bahamondes, eu acho que ele já é um pouco mais conhecido das massas, um trocador de altíssimo nível da categoria dos leves, um cara extremamente jovem, muito alto, muito longo para a categoria, e mesmo sendo alto e longo, ele gosta de dar curta distância, gosta de combinações, e na longa ele gosta de chutes rodados, joelhadas voadoras, um estilo bem espetacular, tem vários prêmios já aí dentro do UFC, com menos, acho que ele tem 5 lutas dentro do evento, uma coisa assim. E do outro lado tem o Manuel Torres. Manuel Torres, o dado aqui ele tem 15 lutas na carreira, 15 vitórias na carreira, perdão. Das 15 vitórias, 14 delas foram por definição no primeiro round, sendo 7 por finalização e 7 por nocaute. E, complementando a isso, ele também teve meu nocaute do ano passado, com uma belíssima cotovelada em cima do Nicolas Mota. Então, eu tô muito na expectativa para essa luta. E a última aqui, meus garotos Daniel Zellhuber e Esteban Ribovics se enfrentando, 2 trocadores de grande volume, grande pressão, muitas combinações, caras que crescem com a luta, que crescem com a passagem do tempo, é isso, sabe? No geral, esses caras, eles se sobressaem aos adversários muito em questão de gás, em questão de volume, e agora um tá contra o outro, os dois vão ter um começo ruim e vão crescer à medida que a luta vai transcorrendo. Eu acho que essas 3 lutas, todas elas têm potencial para ser a luta da noite, isso que a gente nem falou das lutas que são mais hypadas aqui. Essas 3 lutas são espetaculares, não percam. Olha aí, cavaleiros e donzelas, das 3 lutas que o Bárbaro sugeriu, 2 estão no card preliminar. Bons motivos para você estar com a pipoca na mão, com a Coca-Cola ou a cerveja desde o início, hein? Pergunta importante que eu tenho para você que está me assistindo. Você já é inscrito em 3 Tapinhas? Você já está inscrito? Rampazzo, eu assisto aqui, mas eu não me inscrevi, então inscreva-se. É apertar um botão, aí o sino te dá 3 opções, aí você coloca todas. Não vão receber muitas notificações, a gente sobe um podcast por semana, um vídeo por semana. Mas por favor, inscreva-se, pra gente, faz diferença. Dá essa moral pra gente, por favor. E vamos seguir com Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Vamos lá, abrindo aspas, como diria Cebolinha, para Adriano Soná. Abre aspas, olá meus caros, eis uma dica para o campo minado. Ao invés da pontuação ser por vitória, deveria ser baseado em odds. Por exemplo, se alguém escolhe um lutador com odd de 1,08, coisa que o Barbie adora fazer, a chance de pontuar é maior do que a de quem escolhe um lutador com odd de 1,70, coisa que o Meloto, que não bate bem da bola, adora fazer. A sugestão de quem escolher lutador com odd de 1,08 pontue 0,8 pontos. Quem escolher lutador com odd de 1,70 pontue 70 pontos. A conta tá certa dele? Precisa ver se a conta tá certa. Se a proporção tá correta. Até mesmo para sair da zona de conforto, enfim, é apenas uma sugestão e estou sempre ligado no podcast. Grande abraço. Em que pese que o meu Tico e Teco aqui estão conversando para ver se essa proporção que você deu de pontuação tá correta, eu acho a tua ideia genial, Adriano. Genial. Vou falar real. Só não vamos adotar ela a partir de agora, porque iniciou-se uma disputa aí até o fim do ano, e a gente já tá na metade, que é aquela coisa, né? Mudar as regras durante o campeonato não é muito legal. Mas, cara, para próxima temporada de Campo Minado, a menos que os meus parceiros aqui discordem, meu voto é já abraçar a tua sugestão. Eu achei ela maravilhosa. Imagina, daria a chance do Meloto se recuperar. Mas a chance do Meloto se recuperar seria também a chance dele se afundar ainda mais, né? Começar a postar em zebra. Muito legal a tua ideia, cara. Acho que dá um tempero e também soa mais justo. Gostei. Próximo comentário aqui é do Papelaria Criativa. Preciso ler, né? De vez em quando a gente precisa ler essas coisas. Abre aspas. O Rampazzo não é o Capitão Carisma, mas é puro carisma. O papeleiro são seus olhos. São seus olhos. Obrigado. São seus olhos. Aí, Barbie, tem outro carismático neste podcast para rivalizar com o senhor.
O terceiro comentário aqui é do Guilherme Mernami. Abre aspas. Parabéns pelo ótimo trabalho. Comecei a acompanhar MMA por volta de 2011. O senhor já é um experiente no rolê, hein? E fico feliz em ver como hoje temos muito mais variedade de conteúdo sobre o esporte e, principalmente, muito conteúdo de qualidade. Mesmo com essa oferta crescente, vocês se destacam. Cara, a gente concorda, né? A gente tá aqui chafurdando na lama, Minecraft, como diria um inscrito aí, né? Eu com meu fundo de livraria aqui atrás, o Meloto e o Barber com a parede descascada lá atrás. Um dia a gente dá um up na tecnologia, na estrutura do podcast aqui, mas no que diz respeito a conteúdo, a informação, a análise de luta e em carisma, a gente tá de longe na frente de todos os outros. Sabemos disso, concordamos com você, hashtag aqui não tem humildade. Vou pro próximo comentário, hoje eu tô feroz aqui. Abre aspas aqui para ele, né? O Caê Marques, e aí se preparem, hein? A gente lê o que vocês escrevem, né? Hoje, infelizmente, vim deixar meu tapa na cara dos 3 tapinhas. Pelo terceiro tapa na cara dado ao Poatan em 45 episódios. Ele tem um ponto aí, hein? Eu já vou falar disso. Se continuarem nesse ritmo, teremos 7 tapas na cara do nosso índio muçulmano Black Magic até o episódio 100. Uma média extremamente alta para o campeão mais ativo que já existiu, que vem salvando eventos e se colocando à disposição para lutas nas 3 categorias mais importantes. Não é possível que ele mereça apanhar tanto assim. Fecha aspas pro Caê. Tem 2 pontos aí, tá? Quem escuta, ao ler o seu comentário, todo mundo que escutou aqui fica muito inclinado em concordar com o senhor. Como assim, né? O principal ídolo brasileiro hoje, e até esquece essa coisa da brasilidade, né? De fato, um cara que vem salvando eventos, que é um campeão ativo. Como assim ele fica esbofeteado aqui toda hora? Vocês estão loucos? Né? Se você olha deste jeito, por esta ótica, você tem toda a razão e os 3 tapinhas enlouqueceram. Contudo, se você for olhar isoladamente cada um dos tapas na cara que a gente deu do Poatan, a razão estava posta. Estava justificado. O tapa estava justificado. O que eu acho que pode... que a gente pode fazer uma meia-culpa aqui é para talvez pegar menos no pé. Talvez estamos pegando no pé do Poatan, Meloto. Talvez. Nesse sentido, o Caê talvez tenha razão. Porque se a gente for justificar aqui isoladamente o tapa, cara, eu sou capaz de ficar... luta com o Nikolaev, outras lebres que a gente levantou aqui. Agora, realmente, olhando assim, né, um cara que tem tanto e que vem também acertando tanto na sua carreira e dentro do evento, talvez merecesse um olhar mais caridoso por conta dos 3 tapinhas. Talvez merecesse uns tapinhas nas costas também. Eu acho que o teu ponto é que a gente tá muito rabugento. E nisso você pode ter razão. Eu acho que esse podcast, ele tá mau caráter, viu? Não, tá pegando pesado aí, viu? Não exagera. Mas rabugência... Agora eu quero saber qual que é a média de tapas nas costas do Poatan que a gente deu, porque ele também merece. Mas acho que a questão também é que o cara tá em proeminência, e eu vou dizer que essa questão dele ficar salvando evento não é uma coisa que eu valorizo muito não, porque eu fico assim, se é o campeão, você tem que bater o pé e falar, o UFC tem que estender um tapete vermelho pra mim, eu tenho que ficar tapando o buraco, não. É isso, eu dou o tapa na cara do Poatan porque eu amo ele. Prego que se destaca é martelado, né, galera? A gente não vai ficar dando tapa na cara aqui do Zezinho ali, né, do card. É isso, tem esse ponto, bem pontuado também, o Caê. E um outro ponto aqui também, a gente é um pouco contracorrente, né? A gente aqui não é muito fanista, a gente não tá aqui para ficar afagando o lutador também, não nascemos para isso, né? A gente tá aqui para criticar. Fundamentalmente. É assim que a gente cresce. Esse é o papel da comunicação e do jornalismo, inclusive.
é provocar, é criticar, é isso. Né? Por que toda a imprensa sempre bate no presidente? Né? Sai Bolsonaro, entra Lula, volta Bolsonaro, Lula é Fernando Henrique, não sei o que, você tem sempre capas dos jornais batendo no governo. Pode buscar aí que é verdade. Né? Porque é assim que é forjado. É assim que a gente acredita, que a gente educa e provoca. Mas eu concordo que podemos estar um pouco rabugento e que também poderíamos fazer uma lista de bons movimentos do Alex Poatan Pereira, sem dúvida. Mas o Barbie lembrou também, já demos alguns tapinhas nas costas dele, né? Mas ok, a sua provocação está anotada. Cara, obrigado pelo comentário. E para finalizar, ele... E qualquer dia eu vou chamar esse cara para participar, para resenhar com a gente aqui, hein? O Bernardo Oliveira, né? Do Bernardo Apostas. Aí, ó, abre aspas. Todo mundo quer ver Poatan e Ankalaev. Só esse cara, coloca ele e o Caê pra brigar, fecha os dois numa jaula, vamos ver quem sai vivo. Todo mundo quer ver Poatan versus Ankalaev. Só os fãs médios brasileiros que têm medo do Poatan perder o cinturão não querem ver esta luta. Né? O Bernardo tá nesse time aí, 3 tapinhas, que quer mais provocar e colocar lenha no fogo no parquinho. Enfim, né? A moderação até que respondeu, da série Verdades Duras de se dizer e de se ouvir. É isso. O Poatan tem por onde ser criticado. E sim, talvez estejamos pesando um pouco na mão da crítica. Vamos reavaliar um pouco o Caê, mas está no DNA de 3 tapinhas sermos polícia. Polícia de ufanismos, de gente muito bonzinho. Não. A gente quer fazer a coisa crescer por meio de críticas. É assim que a gente melhora. Muito bom seus comentários, seus bonitos, seus lindos, seus feios. Muito bom. UFC 306, O'Malley versus Dvalishvili. Vamos começar a entender o que vai acontecer de fato dentro do octagon? Meloto, vamos lá. Card principal. Aliás, cara, durmam à tarde, hein? Durmam à tarde porque esse evento vai longe. Que horas começa o card principal? E qual a primeira luta do card principal que o Barbie já veio cornetar aqui, falando que o card não está à altura de momento numerado. Vamos ver se ele tem razão. Bom, o card principal começa às 23 horas, no horário de Brasília, com transmissão do Fight Pass. E a primeira luta é entre o Ronaldo Rodrigues e o Audi Osbourne, que realmente uma luta que ela não tem um nível de qualificação. Tu olha para o currículo dos dois atletas e tu claramente identifica que eles não mereciam estar naquela posição ali. Mas, em contrapartida, tem a questão da promoção, né? Não é a presença deles e nem a ausência deles no card principal que vai melhorar ou diminuir as vendas, né? Porque todo mundo tá comprando o pay-per-view para ver Sean O'Malley, Merab Dvalishvili, Alexa Grasso, Valentina, Brian Ortega, enfim. Dito isso, eu acho que eles estão tentando promover aí a joia mexicana, né? Que é o Ronaldo Rodrigues. Acho ele favorito, concordo com as odds, mas tem um perigo aí do Audi Osbourne. Essa luta talvez engana bobo aí, né? Porque o cara, ele tem mais talento, ele tem mais potencial do que o currículo dele diz. Você concorda com as odds e eu concordo com o Barbie. Essa luta podia, ok, legal a luta, o Ronaldo Rodrigues mexicano podia estar no card preliminar, né? Podíamos abrir o card principal na React Season, na esfera, com uma luta mais chamativa. Na segunda, Melotu, temos o quê? Bom, depois a gente vai ter o Daniel Zellhuber com o Esteban Ibovitz. E aí, na minha opinião, embora são dois lutadores que não são tão conhecidos, tem muito talento, muito potencial, são jovens, são promessas, um do México e outro da Argentina. Acho que essa luta aí vai ser fogo de artifício, hein? Eu dou uma pequena vantagem para o Zellhuber, ele aparenta ser um pouco mais seguro ali, o Ibovitz apresenta muitas brechas, mas, cara, lutaça, tô ansioso aí pra essa luta. E aí, lembrando que essa luta foi uma das 3 lutas que o capitão destacou como uma das 3 lutas que você não pode perder, ok? E em que pese que também é uma luta de desranqueados no card principal da esfera. Ok, né? Mas lutão, não vamos perder essa luta de jeito nenhum.
E na sequência, esse eu já quero te ouvir, Barbie. A gente tem aí sim dois ranqueados saindo na mão. Brian Ortega versus Diego Lopes. A luta era para ter acontecido. O Brian Ortega não bateu o peso, teve problemas no corte de peso, passou mal, ia subir de categoria, não subiu. Cara, não vai ter análise dessa luta. A gente vai fazer, a gente vai ouvir sua análise das duas lutas de cinturão. Então, por favor, fale o que você quiser falar agora. Cara, eu só queria falar que eu tô muito na expectativa para essa luta e eu acho que tem muitos fatores aqui que influenciam ela de forma muito interessante, né? O Brian Ortega estava se preparando para lutar nos leves, que foi justamente o motivo que ele não conseguiu bater o peso da outra vez. O Diego Lopes teve aquela performance contra o Daniel, que foi uma luta muito boa, mas também foi aquela coisa que ele se exauriu no terceiro round contra um cara que literalmente saiu do sofá pra luta. Tipo assim, ele pegou a luta faltando 4 horas pra ela acontecer, literalmente saiu do sofá. Então você já fica receoso que eles vão ter algum problema aí com a condição física. Mas em termos de nível técnico, em termos de explosão, em termos de capacidade de definir a luta, de buscar a luta, você não poderia ter uma luta mais interessante que essa. São caras nocauteadores, finalizadores, que vão atrás e definem. E é interessantíssimo. E Barbie, qual que é o teu palpite para essa luta? Por favor, quero ouvir. Pô, mas aí você me quebra inteiro, meu querido Rampazzo. Mas eu acho que o meu palpite vai ficar aqui com o Diego Lopes. Inicialmente estava ficando com o Brian Ortega, eu só não acredito que ele consiga mais bater esse peso de uma forma muito saudável. E a luta sendo 3 rounds, eu tô indo muito na área de, tipo assim, o Diego Lopes ganhando 2, possivelmente perdendo o terceiro. Vamos ver como que vai ser o ritmo imposto nessa luta. Eu só quero dizer para nossa audiência que na última luta do Brian Ortega, que foi contra o Yair Rodrigues, os dois foram de Yair Rodrigues no palpitão, e eu, dessa vez, não é só que eu fui de Brian Ortega, eu tentei convencê-los. Eu tentei, né? E o que aconteceu? Aconteceu o que eu previ. E eu tô achando que vai acontecer a mesma coisa, porque o meu voto é Brian Ortega, ele tem uma letalidade que poucos lutadores têm, ele tira vitórias da cartola, e ele tá numa prateleira que o Diego nunca enfrentou. Aliás, quando enfrentou alguém próximo da prateleira, teve dificuldades. Gosto muito do Franjudo, mas eu também gosto muito do Ben Ortega. Meu coração está dividido. Mas o meu palpite está indo o Ben Ortega. Meloto, quero ouvir você. Vou ficar sozinho no palpitão de novo? Vou, né? Cara, assim, às vezes a gente pode mudar de opinião, isso não tem problema, mas eu vou manter a minha opinião, vou de Diego Lopes também, embora com menos confiança do que da última vez, porque da última vez eu cravei, né? Cheguei a botar de campo minado e tudo mais. Dessa vez não vou fazer isso, vou respeitar um pouco mais o Ortega. E é bem o que o Barbie falou, o Diego começa melhor, começa com aquele ritmo alucinante, só que depois ele diminui um pouco o ritmo, né? Isso a gente viu na última luta dele, embora teve lá as circunstâncias daquela luta específica, mas é bem o jogo que o Brian Ortega gosta. Ele costuma crescer durante os rounds, e pra ele é ruim que essa luta não é 5 rounds, né? Se fosse 5 seria melhor. Mas eu vou de Diego Lopes também, acho que ele vai construir uma vantagem ali que vai ser importante para ele vencer essa luta nos pontos. Inacreditável, inacreditável. O que o Ben Ortega tem que fazer para vocês pararem de desconfiar dele? Não sei, não sei. A próxima luta, aliás, 5 lutas no card principal. Já falamos sobre as 3 e chegamos agora nas 2 lutas principais. Como event, tem disputa de cinturão. Para mim, aliás, uma pergunta. Vocês concordam comigo? Para mim, a luta mais interessante do evento. Do card principal, com certeza. Alexa Grasso, bom, e aí, consequentemente, do card preliminar, né? Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko. Para mim, uma luta... Aliás, a minha ordem das 3 lutas se eu tivesse que escolher uma das 6 lutas para não assistir, das 3 lutas principais, seria a luta principal. Se eu tivesse que perder uma das 3 lutas, a minha ordem de interesse, de vontade é Alexa Grasso a primeira, Brian Ortega a segunda e a terceira o Sean O'Malley. Qual é essa ordem de vocês aí de interesse? Se tivesse que perder uma das lutas, seria qual? Cara, eu acho que seria uma ordem praticamente contrária à sua, porque a luta do Sean contra o Merab é a que eu mais quero ver. De longe, assim, eu vou dizer. Legal. E a segunda?
A segunda eu acho que é do Diego Lopes contra o Brian Ortega. É a ordem. Contra mim. É a ordem. Tudo bem. Não, tá tudo certo. E você, Meloto? Eu concordo com o Barbie, exatamente. Chamar Emerald Bratislava é a luta que me intriga, não sei o que esperar. Alexa Grasso e Valentina Shevchenko coloquei em terceiro, porque eu já vi 2 vezes. Brian Ortega e Diego Lopes é uma luta que eu queria muito ter visto e não vi ainda. Então, fico com essa ordem aí. Entendi. Assim, pra mim, de novo, né? Categoria peso mosca, a Valentina Shevchenko mexe com as minhas emoções mais primais. Eu tenho, enfim, eu tô tenso. Essa luta está me deixando tenso. Quando eu deito a cabeça nessa semana à noite pra dormir, é nessa luta que eu penso. E eu tô com uma expectativa de que o Merab vai sujar a luta e vai ser uma luta chata. Eu tô achando isso. Tô com esse feeling. E já acho que o Dr. Brian Ortega e do Diego Lopes vai ser uma luta bem excitante. Bem legal. Por isso, a minha justificativa. Barbie, beleza, fecha parênteses aqui. Vamos analisar o Common Event. O que a Alexa Grasso, a campeã, a improvável campeã, ninguém imaginava aquela finalização, né? O que ela vai trazer para vencer Valentina Shevchenko mais uma vez e para não perder para Valentina Shevchenko pela terceira vez consecutiva. Cara, é interessante, porque, tipo assim, ela traz muitas ameaças que frequentemente incomodam a Valentina, e isso muito no sentido que a Valentina é uma pessoa que depende muito de reflexo. E aí, qual que é o lance? Vem a Alexa Grasso e o boxe da Alexa Grasso, aquela mistura de boxe e karatê que tá vindo cada vez mais para um boxe, mesmo que a base seja karatê, tem muitas fintas. Brincando muito com o tempo de reação dela, finta, entra com uma combinação, e a Valentina também gosta de só pontuar com 1, 2 golpes, sair. Então, a Graça com combinações mais extensas, que é parte do jogo dela, complica bastante a vida da Valentina. Ela também tem uma capacidade muito boa de se levantar, uma capacidade de finalização muito boa. Ela tem um bom cardio. Ela é majoritariamente uma trocadora, mas é uma lutadora de jiu-jitsu bem decente. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais ativa na luta, porque até mesmo na questão da revanche, eu achei que muitas vezes ela estava deixando a Valentina pontuar demais com os jabs e não se impondo, talvez por medo das quedas, porque a Graça nunca teve uma defesa de quedas muito boa. Isso que sempre foi uma coisa dramática na carreira dela, que ela é constantemente quedada, o tempo todo. Inclusive, eu vou dizer que se eu tivesse visto qualquer melhora nessa defesa de quedas, nessa revanche contra a Valentina, o meu palpite, eu diria que seria óbvio. Seria qualquer pessoa teria que chegar a essa racionalização. Mas eu não vi. Para ser sincero, eu acho que cada vez mais a Alexa Grasso se baseia em conseguir se levantar depois de quedada, usar a grade, e ela faz isso muito bem. Não se enganem, mas só que se a sua defesa é conseguir se levantar, essa já não é nenhuma defesa. Você está literalmente deixando a pessoa fazer o que ela quer para então lidar com as consequências. Mas em termos de trocação, que é onde eu acho que a Grasso, inclusive, leva vantagem nessa luta, porque ela é extremamente rápida, ótimas combinações, um poder de nocaute bem decente para a categoria, um belo cardio, fintas incríveis e um belo controle de distância também. Essa combinação de karatê com boxe é muito interessante, que essa questão da pessoa conseguir cobrir uma larga distância muito rápido, e depois entrar com combinações, mistura o melhor dos dois mundos. Ótima análise, Barbie. E do outro lado, e a Valentina Shevchenko, né? Que lutadora vai entrar neste sábado, no dia 14, no Octagon? Excelente pergunta, e eu também não sei, porque uma das coisas que eu sempre falei a respeito da Valentina, falo com os meus amigos, falo com grandes fãs da Valentina, é que a partir do momento que a Valentina começar a perder, muito provavelmente vai ser uma derrocada, porque é o que eu falei quando eu estava falando da Graça, que a Valentina se baseia muito em reflexos defensivamente, e não me entendam mal, ela tem possivelmente os melhores reflexos defensivos e a melhor visão de golpe que eu já vi no MMA feminino. Possivelmente no MMA masculino também, porque a parada me deixa passo, sabe? A Valentina não tem uma defesa preventiva, ela não tá constantemente mudando as guardas, movimentando a cabeça, tentando fazer a oponente pensar, onde será que eu devo socar, o que será que eu devo fazer? A Valentina para e reage a tudo que vem. É uma parada insana, é uma parada absurda, mas também é uma parada que o tempo começa a drenar de você.
E a Valentina entrando nessa idade mais avançada aí, para uma atleta de alto nível, com um ano parado, já com uma derrota, um empate, todas essas coisas começam a custar. E eu acho que é meio difícil imaginar que a Valentina vai entrar aqui no auge dos poderes dela. Mas em termos de técnica, pô, ela é uma lutadora como a gente nunca viu antes, eu imagino. É uma trocação muito habilidosa, uma habilidade de contragolpe impressionante, um tempo de reação fenomenal, também excelentes entradas de queda, um ótimo jogo de chão, tanto ela tem boas finalizações, ela também tem uma boa passagem de guarda, trabalha bem o ground and pound, em especial ela gosta de prender as adversárias em posições tipo crucifixo, essas coisas, porque o ground and pound dela não é exatamente violento. E ela é uma pessoa muito metódica, sabe? Muito metódica mesmo. É raro você ver ela deixando rounds passarem ou perdendo rounds à toa. Ela tá sempre dando o seu melhor. Um cardio excepcional também e um volume muito grande quando ela precisa correr atrás. Na maior parte das lutas dela, ela terminou melhor do que a adversária, mesmo se ela começou perdendo. Então é uma lutadora excepcional que o tempo tá provavelmente fazendo mais dano do que qualquer outra luta que ela já teve na carreira. Barbie, agora eu quero que você fale sobre o encaixe de luta entre as duas lutadoras que vai acontecer agora nesse sábado, seguido do seu palpite, né? E vou passar a bola para você com uma pergunta. E você pode discordar, é uma pergunta. Uma pergunta que vai trazer uma opinião, mas você pode discordar. A Valentina Shevchenko não foi devidamente e exaustivamente estudada? Ela não está com o jogo um pouco manjado? Quando eu lembro da luta dela com a Jennifer Maia, dela com a Tayla Santos, depois a derrota, depois o empate, quanto, se isso for verdade, se você concordar, isso vai interferir nesse encaixe e nessa luta? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, uma pergunta sensacional. E eu vou dizer que eu discordo dela. Mas por que eu acho a pergunta excelente? Porque eu acho que existe uma mística muito grande a respeito do que é destrinchar o jogo de um atleta. E a galera adora falar, o jogo deste lutador está manjado. Mas, cara, eu não vejo dessa forma. Porque tanto a Jennifer, a Tayla e a Alexa Grasso tiveram performances muito diferentes contra a Valentina. Elas exploraram pontos ali muito diferentes, sabe? A Tayla estava contragolpeando iniciativas de clinch mal feitas da Valentina, que é uma coisa que ela faz bastante. A Jennifer Maia se aproveitou de ser maior, mais forte, e conseguiu uma queda ali nos primeiros momentos e conseguiu dominar por cima. E a Alexa Grasso estava utilizando de fintas de uma boa ofensiva, de combinações para acertar bons golpes. Claro que não foi isso que definiu a luta, mas porque o que definiu a luta para a Grasso foram justamente as coisas que a Valentina faz, às vezes meio sem time. Mas o que eu tô querendo dizer é que não teve um ponto fraco da Valentina que as três exploraram sem dó, sabe? Isso aqui é uma questão muito de casamento estilístico, e eu acho que cada uma estudou a Valentina da sua forma. E a Valentina não é uma lutadora perfeita. Eu não acho que ela tem uma defesa de quedas das melhores. Eu acho que ela comete muitos erros nessa entrada do clinch. Eu acho que o fato dela precisar dessa entrada no clinch é uma falha tremenda, que não foi muito explorado, mas a Tayla já mostrou como é que se faz, que é isso, a Valentina, ela reage a tudo entrando no clinch. Se ela pega uma lutadora que é mais forte que ela no clinch, ela toma um atraso. Agora, como é que eu acho que essa luta vai se destrinchar? Eu acho que o que a gente viu nas duas primeiras lutas já pinta o cenário, né? Porque o que acontece é que eu acho que a Grasso tem a vantagem de trocação aqui por uma questão de casamento estilístico. Ela vai estar brincando com o tempo de reação da Valentina, ela vai estar colocando as fintas para colocar golpes duros por cima. O que pode causar a diferença nessa luta e fazer ela ser mais nivelada é porque as entradas de queda da Valentina estavam deixando a Alexa Grasso paralisada na extensão da luta. A Alexa Grasso sempre estava começando muito bem a luta, e aí quando ela era quedada, ela não conseguia mais soltar o jogo da mesma forma em pé. E se a Valentina conseguir as quedas da mesma forma, eu acho que a mesma coisa pode acontecer. E a Grasso precisa arranjar um jeito de, tipo assim, ela consegue se levantar habilmente, ela consegue trabalhar o jogo de solo, mas ela precisa achar um jeito de conseguir ainda desembolar a luta em pé
mesmo com a possível ameaça de quedas. Eu acho que ela tem uma vantagem significativa em pé, e eu acho que essa vantagem em pé tende a ser maior agora, como eu falei, essa questão da idade da Valentina, essa questão do tempo de reação dela, que vai estar diminuindo pouco a pouco, assim, com o tempo que está passando. Eu acho que a Alexa Grasso tende a ter mais vantagem aqui. Igual eu falei, eu acho difícil apostar na revanche contra o lutador mais jovem e o lutador que venceu a luta. Então, o meu palpite aqui ainda tá indo na Alexa Grasso. Acho que a Valentina já demonstrou que ela tem condições, ela tem a seriedade para fazer essa luta ser extremamente competitiva, para talvez, inclusive, arrancar uma vitória. Mas eu acho que os fatores que eu vi dessa luta me levam a palpitar na Grasso. Acho que ela vai vencer essa luta na trocação. Acho que essa luta vai ser como as outras, porém as vantagens da Grasso vão ser exacerbadas e as da Valentina vão ser diminuídas. João Menegali Barbi, o maior e o melhor analista de lutas do Brasil. Não tem melhor no país, não tem. É onde ele tá, em 3 tapinhas. Entendeu por que a gente é o melhor podcast de MMA do planeta Terra? Entendeu agora? Meloto, seguinte, cara, próxima luta, depois dessa, é a luta principal, né? Sean O'Malley e Merab Dvalishvili. Luta que você está elétrico, louco, colocou em primeiro lugar com uma luta que você quer ver entre as 3. Eu coloquei em terceiro porque eu acho, né, que o Merab vai sujar a luta. Mas, dito isso, antes de passar para a análise do Barbie, eu quero que você diga o teu palpite. Quem você acha que vence essa luta? Porque eu sei que, independentemente do que você falar, você não vai influenciar o Barbie. Porque essa tem uma coisa que o Barbie tem nessa vida, é convicção, né, das coisas, de tudo, até demais. Mas vai lá, Meloto, quem vai vencer a luta principal desse evento? Sean O'Malley ou Merab, e por quê? Bom, meu palpite vai no O'Malley. Eu compreendo que é uma luta difícil para ele. O jogo ali pode casar muito pro Merab. A partir do momento que ele começar a querer dar 1, 2, 3 vezes controlar, isso tende a ser ótimo para ele, porque ele vai cansando o O'Malley, enquanto ele fica ali com aquele tanque de combustível que dura 10 rounds se precisar, né? Mas eu tô confiando na magia, naquela mão que entra quando a gente não espera que vai acontecer. Ou joelhada. Também, né? Aquela joelhada de encontro, né? Então é isso, cara. Eu tô confiando no poder da estelar que o O'Malley tem, de conseguir, com aquela confiança, aquela aura de campeão que eu acho que ele tem, de vencer essa luta aí, porque, cara, ele fez isso com o Aljamain Sterling quando eu duvidei muito, ele calou minha boca ali. Então, eu vou começar a confiar nele a partir de agora, eu tô indo com ele nessa. Tá certo, tá certo. Agora vamos ouvir o maior analista de lutas do Brasil. João Menegali Barbi, Capitão Carisma, por favor, o que o Sean O'Malley vai trazer para essa luta? Ô, meu patrão, então o Sean O'Malley é um excelente lutador e é hora das pessoas pararem de achar que não. Porque em termos de trocação, tudo que ele faz é uma coisa muito bonita de se ver. E são os detalhes, às vezes, que passam despercebidos, né? Você enxerga a luta dele contra o Marlon Vera e você pensa, pô, o Vera precisa atacar mais. Por que ele não tá atacando? Porque o O'Malley não tava dando a chance para ele. Ele estava constantemente ajustando o posicionamento dele, dando passos de lado. Toda vez que ele atacava, ele estava cortando um ângulo. Qual que é a ideia de cortar o ângulo? É você não deixar o oponente firmar os pés dele, firmar uma base para poder te atacar com socos, chutes, com qualquer coisa. Toda vez que o Vera pensava em atacar, o O'Malley já estava não só atacando em cima, mas ele também estava mudando o ângulo que a luta estava transcorrendo. Então o Vera tinha que se reajustar para conseguir atacar. Então, esse tipo de coisa, o O'Malley faz o tempo todo, sabe? São os cortes de ângulo, são as fintas, constantemente trabalhando as alturas, batendo em cima, batendo embaixo, trabalhando chutes, trabalhando socos. O senso de distância dele é uma coisa impecável, sabe? É lindo de se ver. O tempo dele de contragolpe também é uma parada absurda. Ele luta muito bem das duas bases. As paradas que eu tenho receio a respeito do O'Malley, e olha que o O'Malley é meu garoto aqui, mas vale constar. Eu tenho muito receio da fragilidade que um cara tão grande
tão longo tem numa categoria como essa. E isso aqui, tipo assim, repetidas vezes o O'Malley lesionou a perna dele durante lutas. Essa é uma parada que ainda fica muito tenso, até porque ele se expõe muito a chutes baixos, né? Você tem uma movimentação tão fluida, tá o tempo todo cortando o ângulo, tá o tempo todo saltitando, o tempo todo fintando a movimentação também, significa que você nunca tá em uma posição correta para bloquear os chutes baixos. O que no MMA não é tão problemático assim, porque você várias vezes vê um cara que tem um jogo, tipo assim, determinado de chutes baixos. Mas é um problema quando você não tem uma resistência das melhores. Em termos de defesa de queda, o O'Malley, a defesa de queda dele é muito baseada em controle de espaço. E considerando que ele é um dos melhores caras do UFC em termos de controlar espaço, isso para mim define uma das melhores defesas de queda dentro do UFC também. Tipo assim, se o cara conseguir clinchar, se o cara agarrar a perna do O'Malley, se ele levar a luta pra grade, é a melhor defesa de queda? Não. Mas tem muitos problemas para você passar até você conseguir levar a luta para lá, sabe? Entradas de queda fora do tempo não serão perdoadas. Eu acho que é muito fácil você ver o O'Malley fazendo outros wrestlers, tipo assim, beijarem o chão por tentarem se esticar na perna dele e o O'Malley simplesmente sumir da distância, sabe? Em termos de jogo de chão, decente. Nada muito grande a pontuar, assim. É decente, tem uma boa habilidade de se levantar, mas eu acho que ele se deixa, tipo assim, ficar no chão bastante. Eu acho que, inclusive, ele trabalhou bastante nisso, provavelmente para a luta que ele teve contra o Sterling, possivelmente para essa luta contra o Merab. Deve ter sido um foco do camping dele, do camp dele. E, igual eu falei, o grande destaque aqui é a trocação, é a precisão, é a visão de golpe, é a visão de contragolpe, é a movimentação perita, os cortes de ângulo, as fintas, a variedade. Tudo que ele faz é extremamente alto nível. E do outro lado, Barbie, a gente tem aquele tratorzinho, né? Aquela máquina chamada Merab Dvalishvili. Resume aí, vai trazer mais do mesmo? Tudo que a gente viu que ele trouxe de forma tão eficiente, vitórias incontestáveis, vai se repetir dessa vez? O jogo dele é aquele, é grudar? O jogo é aquele e tem que ser aquele. Eu não vejo motivo para não ser aquele. O que o Merab precisa fazer são ajustes para eles não se expor tanto enquanto ele tá tentando fazer esse jogo. As entradas de queda dele são extremamente atabalhoadas, cara. E ele não é dos melhores em controlar adversários no chão. Na verdade, eu vou dizer que pro nível de wrestling que esse cara tem quando ele agarra uma perna, ele é surpreendentemente ruim estabilizando a posição. É aquela coisa que acaba não importando, porque ele pode levar a luta pro chão 400 mil vezes sem cansar. Mas lembra muito como o Khabib era nos primeiros anos dele dentro do UFC. Era muita queda, montanha-russa, mas pouco controle de solo. E depois ele virou o contrário disso, né? Ele começou a controlar todo mundo com extrema facilidade no chão. Mas o Merab, cara, parece ter ficado nessa primeira fase. E pra mim é uma coisa muito esquisita, mas tipo assim, quando o Merab consegue impor o jogo dele, cara, é uma coisa surreal. É de outro planeta. Eu não consigo descrever isso tecnicamente. Eu tava conversando sobre isso e eu tava falando, o negócio é que a defesa de queda, toda defesa de quedas, ela meio que tem como por base você exaurir o seu adversário. Você tá querendo fazer o seu adversário carregar seu peso, você tá querendo fazer o adversário dobrar o corpo dele, porque você quer exaurir ele. Você quer fazer ele pensar que não vale a pena tentar essas quedas, porque tá cobrando muito do físico dele, sabe? Se a defesa de quedas tá te cansando mais do que o seu adversário, essa é uma péssima defesa. Qual que é o negócio aqui? É que o Merab não se importa com isso. Ele vai na queda, tem a queda defendida, tá numa posição péssima e ele não cansa. Quem cansa é o adversário. Mas aqui não é uma questão de técnica incorreta sendo feita, é que de cara é um humano diferenciado. E eu nem sei como é que se prepara para um cara desses em termos de, tipo assim, como que eu vou anular o jogo dele a longo prazo se ele começar a conseguir me quedar? Eu realmente acho que não tem como. Tipo, eu acho que é fisicamente impossível você conseguir tolerar o jogo do Merab, porque o Merab é um humano diferente. Existem muitas coisas que você pode fazer antes do jogo acontecer, durante o jogo acontecer, mas, tipo assim, você estar sendo quedado e ainda conseguir ser competitivo, eu não acho que é uma coisa muito realista, sabe? Eu acho que se o Merab começar a impor o jogo dele, se a coisa funcionar, ela vai continuar funcionando, porque o Merab não vai cansar. Quem vai cansar é o adversário.
Você já começou a entrar aí na coisa do encaixe do que vai acontecer na luta entre os dois. É, se você tivesse que arriscar uma previsão, né? Porque a brincadeira é essa. Qual seria? Como que a luta vai se desenrolar? E finalize, por favor, com o seu palpite. O que eu acho mais interessante a respeito dessa luta e por que eu tô com muita expectativa para ela é que o vencedor possivelmente está lidando com um dos piores encaixes que eles já pegaram. Quem quer que vença. Se o Sean vencer, ele venceu o wrestler mais perigoso da categoria. Se o Merab vencer, ele venceu o trocador mais perigoso da categoria, que ele já não venceu, né? Porque ele já venceu o Petr Yan, por exemplo. E a impressão que dá é que os dois podem vencer essa luta. Tem caminhos muito claros. Eu não tô falando só da mão pesada do O'Malley entrar. Ele é um cara muito perito em dosar a distância. E o O'Malley, não, e o Merab tem entradas de queda muito ruins, bicho. Ele se joga e a trocação dele é toda atabalhoada e ele gosta de tentar uma trocação no início das lutas. Eu tenho a impressão que o Sean pode aproveitar muito essas chances para punir ele demais e acaba sendo aquela coisa que, tipo assim, beleza, eu acho, isso aqui eu falei na análise do Merab, mas eu acho que defesa de quedas não vai fazer o Merab tentar menos quedas. Porém, ser punido por essas entradas, vai. Então vamos dizer que ele entra na queda, toma uma joelhada na cara, toma uma uppercut, não chega nas pernas do Sean, toma uma combinação de jab direto. Esse tipo de coisa deve fazer ele pensar duas vezes. Por outro lado, se as quedas começarem, elas não vão parar. A gente não tá falando... Eu não posso falar do Sean como se ele fosse um Petr Yan, um Cerrudo em termos de defesa de queda. Vai constar que o Merab ganhou desses dois caras. Mas a questão aqui eu tô contando com esse controle de distância do Sean, eu tô contando com a habilidade dele de punir. Isso aqui ele tem de diferencial que os outros dois não tinham. Mas Merab encurtando a distância, agarrando a perna, começando a queda, eu acho que o Sean tem muito menos a entregar do que esses outros caras. Então, se as quedas começarem, eu acho que elas não param. Só uma coisa antes de você falar o seu palpite, porque eu estava percebendo que a saliva do palpite estava começando a chegar nos seus lábios. É interessante que, assim, ouvindo a tua análise, diferentemente do que todo mundo pensa, né, inclusive eu e o Meloto, que o único jeito do Sean O'Malley vencer essa luta seria por um nocaute, surpreendendo, a gente começou a enxergar uma possível vitória, um jeito, um caminho do Sean O'Malley vencendo por pontos, inclusive, né, Barbie? Cara, que existe a possibilidade, existe. Eu só acho que, tipo assim, seria uma coisa muito surpreendente, porque dependeria muito do Sean machucar bastante o Merab, a ponto dele não querer entrar mais nas quedas. E isso escapa demais do jogo do Merab. A ideia aqui que eu tô falando é que o Sean vai machucar o Merab a ponto de fazer as entradas de queda dele menos e mais previsíveis. Até porque as entradas eles são previsíveis, sabe? Mas eu ainda acredito que a forma do Sean vencer essa luta seja nos primeiros momentos ali, nos primeiros 2 rounds, talvez 3 rounds, mas a extensão dessa luta, bicho, eu acho difícil ver o Sean sendo o controle da distância perfeito, não deixando o Merab encurtar, não deixando ele agarrar a perna ao longo de 25 minutos. Isso aqui eu acho complicado. Mas eu acho a chance do Sean muito grande. Tipo assim, a gente teve o contragolpe aqui com o André e o Lenner falando que o Merab tinha o antijogo perfeito. E potencialmente tem mesmo. Mas só que eu acho que tem muito mais complicações do Merab morrer até o antijogo perfeito começar a acontecer do que em qualquer outra luta que o Merab teve. O que é engraçado dessa luta é que, pra mim, ela só tem 2 resultados. Ou um mata, ou ele vai ser amassado. Então, tipo assim, não importa quem você palpitou, ou você vai se sentir um gênio, ou vai se sentir um absoluto imbecil. Porque essa luta não vai ser para ele. Eu não consigo enxergar dessa forma. O meu palpite aqui tá indo no Merab, até porque eu acho meio complicado simplesmente apostar em nocaute por nocaute, mesmo com todo esse jogo que o Sean pode ter. E eu acho que o Merab vai passar por alguns momentos bem dramáticos, mas é isso, eu acho que se o Sean não definir a luta ali nos primeiros 2 rounds, 1 round e meio, assim, eu acho que as quedas vão acontecer. Eu não acho que o Sean tem essa imposição física para segurar as quedas quando elas começarem a acontecer, e aí eu acho que é ladeira abaixo. O meu palpite está enumerado. Eu quero dizer para vocês, sobretudo para o Meloto,
que eu tô tendendo a concordar com você, inclusive no palpite. O ouvinte, espectador mais atento, Rampazzo, mas quando tava o contragolpe aqui, o Batman e o Robin, os campeões, quem que vai terminar campeão, você apostou, enfim, palpitou no Sean O'Malley, e é verdade, eu estou aos poucos mudando a minha opinião. Como diria a Barbie, e o meu palpite está ping-pongueando aqui na minha cabeça. Não sei ainda. Ô, Meloto, se você quiser que eu vá com você lá no Palpitando no canal Contragolpe de Sean O'Malley, por favor, capriche nos áudios no privado. Convença-me. Seguindo aqui, chegamos no Conta Meloto. Por favor, esse evento, cara, essa luta, o que você vai trazer pra gente aí nesse Conta Meloto? Por favor. Bom, primeiro sobre o evento, eu trouxe aqui uma declaração do Dana White revelando como que vai funcionar lá a questão do show. Ele disse que, ó, abre aspas para ele, o evento vai funcionar literalmente como um filme, dividido em capítulos antes de cada luta. Antes de cada luta começar, o foco vai estar no telão, né? O telão, para quem não sabe, o evento é um telão, né, gigantesco, uma esfera só de telas. Quando não tá olhando para o chão, para o octógono, o resto é telão, né? Então, isso pode até prejudicar os lutadores. A Dana White chegou a comentar sobre isso. É muita tela, muito. Tem que estar desligado ali na hora da luta, né? Mas, enfim, aí ele falou o seguinte, né? O foco vai estar no telão durante as entradas, durante os filmes que vão estar sendo reproduzidos. E aí, quando os lutadores começarem a entrar no octógono, aí a luta vai ser a estrela do show. Ele garante isso, que isso não vai atrapalhar, embora isso foi muito discutido nos bastidores. E aí, quando a luta acabar, vai haver um outro filme, e por aí vai, né? Vão ser vários capítulos. E esse filme que ele se refere é com relação à história dos esportes de combate no México, né? Esse evento é todo voltado a homenagear a história do povo mexicano e as tradições dele com relação às lutas, né? Inclusive, ele chegou a dizer assim, é uma carta de amor ao México, o que representa esse evento. E agora, sobre a luta principal, né? Surgiu aí polêmicas com relação a problemas envolvendo os dois lutadores. Primeiro, o problema com o Merab Dvalishvili é que surgiram fotos dele com supostas infecções, aquela infecção lá de Staphylococcus, né, uma coisa assim, que ele tinha lá nessas imagens, mas médicos do UFC examinaram o Merab Dvalishvili, inclusive no meio de uma entrevista que ele estava concedendo, verificaram lá e não, tá tudo certo, né, aprovaram, ele vai continuar assim no evento, não tem problema nenhum. Aquela ferida, aquele corte no supercílio, o técnico dele deu uma entrevista para o Kevin Owens dizendo que o corte não vai ser um problema, não vai impactar a luta de jeito nenhum, seria um problema se fosse uma lesão no ombro ou no joelho, mas isso aí não. E aí, com relação ao O'Malley, o Henry Cejudo disse em uma entrevista ao Pound for Pound que ele tem informações privilegiadas sobre o camp do Sean O'Malley, dizendo que o O'Malley está tendo dificuldades, está tendo problemas para se levantar do chão quando ele está numa posição inferior. Está tendo problemas lá, segundo o Henry Cejudo. O O'Malley não se manifestou sobre isso, mas comentou sobre a luta, o que ele acha que pode ser um problema para ele, que muita gente está dizendo, né, que o cardio do Merab Dvalishvili vai ser um problema para ele. Ele disse que não, que esse aí é o atributo número 1 do Merab, segundo o O'Malley, mas não significa nada quando você é nocauteado no segundo round. Foi o que disse aí o O'Malley. E para encerrar, qual vai ser o próximo passo, né? Depois para o campeão que terminar a luta lá com o cinturão, segundo o UFC, segundo o Dana White, vai ser o Omar Nurmagomedov, que vai estar inclusive lá presente assistindo o evento, segundo o Ale Abdelaziz, e ele espera sim enfrentar o vencedor da luta. Porém, o Merab colocou um tempero aí, uma pequena dúvida nisso, porque ele disse que o Umar Nurmagomedov não merece essa disputa, e sim o Davidson Figueiredo. O Merab vai fazer campanha para o Davidson disputar o cinturão. Maravilhoso, Meloto, ótimas informações, quentinhas pra gente aqui. E vamos seguir no UFC 306, O'Malley versus Dvalishvili, porque ficou faltando a gente olhar, analisar, palpitar, repercutir o card preliminar. Que horas começa o evento, Meloto?
Bom, o card preliminar começa às 20 horas e 30 minutos com transmissão do UFC Fight Pass e também do canal GOAT no YouTube. Primeira luta, Raul Rosa Jr. vai enfrentar o Aoric Leng, né? Duelo aí entre um mexicano promissor contra um chinês. Odds aí extremamente diferentes, né? Um com 1.0 alguma coisa, o outro mais de 6. É o que o UFC conseguiu dar aí pro mexicano, né? Uma luta que ele possa vencer, ampliar aí o seu cartel, e eu acho que parte desse princípio mesmo a escolha do Aoric Leng como adversário dele. E uma luta com um prospecto, né, para abrir o card. Achei a luta interessante, tá como primeira aí. Na sequência, Melon. O Edgar Chaires contra o Joshua Van. O Edgar mexicano e o Joshua Van pegando essa luta aí com poucos dias de aviso prévio. Há 2 meses atrás, inclusive, ele foi nocauteado, sofreu o primeiro nocaute na carreira. Acho ele o favorito, as odds mostram isso também. Mas, cara, tá pegando uma luta muito em cima da outra aí, ele deveria ter descansado um pouco mais. Acho que vence, mas pode ser um problema pra ele isso aí. E aí depois a gente tem a primeira das lutas que o Barbie deu a dica aqui pra gente não perder de jeito nenhum, né? Ele até já falou um pouco sobre a luta, né? E sobre as lutadoras, a Yasmin Jauregui contra a Kathleen Souza. O Barbie, eu acho que você não falou o palpite. Quem que vence essa luta aí? Bom, meu palpite aqui vai na Jauregui. Eu acho que ela é uma lutadora tecnicamente superior. Mas, tipo, o que é interessante dessa luta pra mim é a trocação franca. É a porradaria. É o grito pra todo lado, sangue pra todo lado. Violência. Isso aí. Mulheres fazendo muito no octagon. E na sequência, vamos relembrar aí, né, Barbie? Por que você recomendou essa luta aí, o Manuel Torres contra o Inácio Barramontes? E também deixe o seu palpite, por favor. Pô, cara, essa aqui é difícil. O meu palpite eu acho que vai ficar com o Manuel Torres por diferencial de jogo de chão. Mas o motivo que eu recomendei é porque a gente tem um menino muito novo de um lado, um trocador extremamente capaz, que já acumula prêmios dentro do UFC, e do outro um cara que das 15 vitórias terminou 14 delas no primeiro round, 7 por finalização, 7 por nocaute. Não tem como essa luta ser chata. Não tem, é impossível. É impossível. Ô Meloto, e fechando o card preliminar, aliás, um evento que não tem tantas lutas assim, né? Mas fechando o card preliminar, uma luta que bem poderia estar no card principal, né? Fala dela pra gente. A próxima luta, que seria a última do card preliminar, Irene Aldana contra a Norma Dumont. Realmente, né? Pra falar a verdade, acho que todas as lutas do card preliminar, elas poderiam estar no lugar da luta do Ronaldo Rodrigues contra o Wadley Osborne, pensando no que representa cada luta. E essa, cara, as odds estão muito parecidas aí, mas eu dou uma pequena vantagem pra Norma. Eu acho que ela tem chance, sim, de vencer essa luta mais do que a Irene pelo grappling. Eu acho que ela pode levar essa luta pro chão e controlar a Irene por cima. Lutão. Pode definir aí, depois com mais uma vitória, talvez, uma desafiante ao cinturão. Rapaz, Barbie, você concorda com esse palpite do Meloto nessa luta? Cara, esse é um palpite bom. Eu acho que a Norma é uma excelente lutadora. Eu acho que a Aldana... Pô, eu nem sei o que a Aldana tá fazendo mais. Eu acho que é. Eu acho que é a hora. Bora, Norma. Mas é torcida ou é palpite mesmo? Porque a Irene Aldana tá com um leve favoritismo e é uma lutadora consistente, hein, Barbie? Eu tô vendo monstro onde não existe? Não é tudo isso, não? Cara, é interessante essa pergunta porque a Aldana de fato é consistente, mas toda vez que ela perde uma luta é meio que uma derrota acachapante, sabe? Então, pra mim, ainda é meio difícil avaliar qual que é o real nível dela. Enquanto a Norma, eu acho a Norma, inclusive, mais consistente. Eu acho que é bem fácil avaliar qual que é o nível da Norma em relação às outras. E eu acho que é uma boa luta. O meu palpite vai na Norma mesmo. Campo Minado. Muito bem. Chegamos agora naquele momento que a gente explode este podcast, Campo Minado. E aí, vamos recapitular aqui, olha o que vem acontecendo. A gente vem gabaritando evento pós-evento, né? Comenta aí nos comentários quem tá fazendo bilhetinho de tripla, de 3 tapinhas, porque já ficou rico, cara. Eu já perdi as contas de a quantas edições ninguém paga mico aqui, ninguém erra nada aqui. Evento passado, Rampazzo, Joe, Isaac Dugarian vencendo Brandon Marotti, check. Meloto foi de Natália Silva vencendo Jéssica Andrade, check.
E o Barbie foi com a Jaqueline Amorim vencendo a Vanessa Demopoulos. Cheque também. Será que vai dar cheque de novo? Bom, o Barbie, você foi o primeiro a palpitar. Você foi de quem? Adivinha, né? Vai. O meu campeonato aqui está indo de Raul Rosa Júnior vencendo a Oric Lane. Vamos. Jogando fácil. Eu fui de Yasmin Jauregui vencendo a Kathleen Souza. A luta da porradaria feminina foi a escolhida por mim. E vamos lá, Yasmin. Please. Meloto, qual que foi o teu? Eu fui de Ronaldo Rodrigues vencendo o Odd Osbourne. O Osbourne que perdeu as 2 últimas lutas dele por Mata-Leão e o Rodrigues que venceu a última luta dele por Mata-Leão. Pois é, lembrando que esses 3 palpites, não deu tempo de anotar, tá? Você pode voltar o vídeo aqui no YouTube ou no Spotify, começa daí já. Mas tô com preguiça de voltar o vídeo, vai lá pro Instagram, @3tapinhas, o Instagram não foi bloqueado, ninguém tirou o Instagram do ar, dá pra ver lá nos stories que a gente posta os nossos palpites do Campo Minado toda quinta-feira, tá? Então, recapitulando aqui, Yasmin Jorangui vencendo Kathleen Souza, Ronaldo Rodrigues vencendo Odd Osbourne e o Raul Rosa Júnior vencendo o Aoric Link. Chegamos no baú do Meloto. O que vai sair dessa caixa de Pandora dessa vez, Meloto? Bom, dessa vez o baú do Meloto vai trazer aqui um top 10 dos eventos com maior público presente na história do MMA. Aproveitando aqui esse evento, super evento, né, desse evento da Esfera. Eu sei que não tem muito a ver com o número de pessoas que vão estar lá. Não, aproveitando a promessa do Dana White de que esse evento vai bater o recorde de bilheteria, né? Inclusive. Eventos grandes, né? Então vamos trazer aqui um critério realmente que mostra que o evento foi grande, que é o público presente. Boa. 10 eventos, tá bom? Começando, eu listei aqui as fontes usadas aqui, né? São fontes que estão presentes lá no Wikipedia, onde eles colocam realmente a fonte de cada evento. Vale a pena dar uma olhada lá. Então tá aqui, ó, top 10, começando pelo 10º evento, o K1 Premium 2004, um evento que era de kickboxing, mas teve luta de MMA, 52 mil pessoas presentes no Osaka Dome, no Japão, em 2004, tá? Luta principal, Royce Gracie vencendo o Akebono, finalizando o Akebono. E teve um empate também do Bob Sapp com o Jerome Lebanner. Número 9, K1 Premium 2005, mais um evento do K1, 53 mil pessoas estiveram presentes também no Osaka Dome, no Japão, vendo a luta principal entre o Kid Yamamoto e o Genki Sudo, 2 astros japoneses. Os 2 lutaram no UFC, inclusive. Teve Royce Gracie também nesse evento, um empate com o Hideo Tokoro, Semi Shield, derrotando o Ernest Russo, enfim. Número 8, Pride 17, 53 mil pessoas e 246, um número um pouquinho maior do que o número anterior, estiveram presentes no Tokyo Dome, em novembro de 2021. Luta principal, Vanderlei Silva vencendo o Kazushi Sakuraba na revanche, aquela que o Sakuraba deslocou o ombro. Teve o Minotauro também vencendo, ganhando o cinturão do Pride dos pesos pesados contra o Eiji Hearing. Número 7, UFC 129, o primeiro evento do UFC na lista, Stampierre contra Jake Shields, na luta principal. 55 mil pessoas estiveram no Rogers Centre, em Ontário, no Canadá, em 2011. Jorge Stampierre contra o Jake Shields, né, venceu. E o José Aldo estreando no UFC como campeão, defendendo o cinturão contra o Mark Hominick. Teve o Lyoto Machida também, aposentando o Randy Couture. Número 6, UFC 193, Ronda Rousey e Holly Holm. 56 mil pessoas estiveram na Marvel Stadium, na Austrália, em 2015. Holly Holm nocauteando, uma zebra danada, né, na época. Hoje a gente olha isso com outros olhos, né, mas na época era uma zebraça. Holly Holm nocauteando a Ronda Rousey. Teve a Iona Jedrzejczyk também derrotando a Valerina e tornou. Número 5, UFC 243, também na Austrália, Robert Whittaker e Israel Adesanya na luta principal. 57 mil pessoas estiveram na Marvel Stadium, na Austrália também, onde o Adesanya unificou os cinturões contra o Whittaker, né? O Adesanya era o campeão interino, o Whittaker era o campeão linear na época. Agora, número 4, não é UFC e nem Pride, hein? KSW 39, evento polonês, que revelou inclusive a Iona Jedrzejczyk, o Jan Blachowicz, né? 57.776, um pouco mais que o UFC 243, estiveram numa arena lá na Polônia em 2017. 5 disputas de cinturão,
não vou falar todas aqui, mas teve uma Mamed Khalidov, que era um astro na época, o cara que rejeitou o contrato com o UFC, Mário Pudzianowski, enfim, Matheus Ganro estava nesse card, a Ariane Lipski foi campeã nesse evento aí contra a Joanna Belbitsa, vale essa consideração aí também. Entrando no top 3 agora, Pride Final Conflict 2003, 67 mil pessoas estiveram no Tokyo Dome, no Japão, em 2003. Foi aquele GP, né, que o Vanderlei foi campeão, lutando 2 vezes na mesma noite, nocauteando o Quinton Jackson na final. E teve também Minotauro finalizando o Crocop pelo cinturão interino, enfim, diversas lutas lá, eventaço. Número 2, K1 World Grand Prix 2000, final, 70 mil pessoas estiveram no Tokyo Dome, é um evento de kickboxing, mas teve uma luta de MMA, que foi do Frank Shamrock, ex-campeão do UFC, enfrentando o Elvis Sinosic, também ex-lutador do UFC na época, e venceu aí o Sinosic. Teve o evento coroou o Ernest Rust, né, ganhando 3 lutas na mesma noite, contra o Mirko Crocop, futuro astro do MMA, Francisco Filho, cara que revelou ótimos talentos pro MMA aí, e o Ray Seth, que hoje é o dono da PFL. Foi o que o Ernest Rust conseguiu vencer nesse evento aí. E por último, aliás, o primeiro lugar, né? Shockwave, o evento promovido pelo Pride e o K1 em conjunto, os dois uniram forças. 91 mil pessoas estiveram no National Stadium em Tóquio, 2002. Luta principal, Sakuraba representando o Pride, Crocop representando o K1. Crocop venceu. Teve Royce Gracie numa luta de grappling com o Hidehiko Yoshida, medalhista olímpico de ouro, de judô, também uma lutaça. E o Minotauro contra o Bob Sapp, também uma lutaça. Enfim, esse evento foi, pra mim, olha que evento. Teve Ernest Rust contra o Sammy Shield também. O Vanderlei Silva, que já era campeão na época, abrindo o card. Olha só. Então, tá aí. Essa é a lista do top 10, os maiores eventos da história com relação a público presente. Pride liderando aí com o K1, o top 3 aí na história. Luciano Andrade, morra de inveja, super samanga, olha a Wikipédia do MMA que esse garoto é. Igor Meloto, incrível esse baú do Meloto. Parabéns, meu amigo. O que eu ia falar é que é muito doido você pensar que o maior evento com a maior bilheteria da história tinha como luta principal Sakuraba, que é um peso meio médio, contra Krokov. Bicho, esse esporte, ele foi feito errado, cara. A gente tá errado desde o início. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, empacotar. Bora empacotar esta edição de 3 tapinhas, como sempre, dando um tapa na cara ou no ombrinho, né? Quem que vai começar? Começo eu. Meu tapa vai na cara do Poatan. Tô brincando, Caê. Calma. Meu tapa vai nas costas. Arregou. Aqui, ó. Já tava previsto esse tapa nas costas, tá? Não foi porque eu arreguei aqui por causa do comentário do Caê, não. Vai nas costas do Durinho. Bicho, pela carreira que o Durinho entregou. E eu tô fazendo essa homenagem porque eu concordo com o que o Barbie falou aí no Espinho na Garganta. Cara, o cinturão do UFC não aconteceu e não vai acontecer. E eu que acompanho a carreira do Durinho há muito tempo, né? É um cara que investiu muito na carreira, investindo muito neste sonho do cinturão, inclusive, né? Buscando, inclusive, ajuda psicológica. É um cara com uma autoconsciência acima da média. Ele estava preparado para ser campeão. E, cara, às vezes não acontece. Né? Bom, tudo é possível ainda, né? A gente tem alguns exemplos fora da curva ainda, né? Eu posso estar sentenciando aqui, a gente pode ser surpreendido, sempre pode acontecer, mas ao que tudo indica, não vai rolar, e se não rolar, tudo bem, porque foi uma carreira incrível, com uma decisão muito importante, sábia, estratégica e corajosa de subir de categoria, né? Você floresceu como lutador ali, então parabéns por tudo que você entregou dentro do octagon e pra gente, pros fãs da luta. É isso. O meu tapinha vai nas costas da Natália Silva. Arregou. Porque, cara, que performance. Eu lembro que a gente estava comentando sobre essa luta aqui, inclusive comentei muito a respeito dela no grupo do Palpitão, comentei com amigos que eu tava falando.
O favoritismo da Natália é insano. E eu ainda sustento isso, que o favoritismo da Natália estava insano. Ela estava sendo favorita de 3-4-1 contra a Jéssica. A gente nunca viu o jogo de chão da Natália direito. A gente nunca viu a resistência dela a golpes direito. A gente nunca viu o gás dela sendo testado. Agora eu posso dizer, a gente viu tudo da Natália sendo testado e ela passou, tipo assim, muito bem no teste. O fato, na verdade, ela não foi pro chão e isso foi só mérito dela. Isso foi 100% mérito dela. O trabalho de clinch dela foi excepcional. Ela lutou contra uma Jéssica que realmente veio para dar uma luta duríssima. A Jéssica fez o que podia ali, entregou realmente uma performance muito boa. E a Natália, cara, a Natália é uma lutadora diferenciada demais. Que precisão, dureza nos golpes. Muito boa escolha, sabendo se movimentar pelo octógono, sabendo os momentos de clinchar, sabendo como sair dos clinches, a boa defesa de quedas, os bons retornos ao centro do octógono. E uma coisa que para mim ficou na cabeça foi o queixo dela. Porque eu acho que foi nos 2 minutos finais do terceiro round que a Jéssica acertou um gancho de esquerda no queixo dela, bicho. Foi um dos golpes mais limpos que eu vi recentemente e a Natália nem piscou. E eu falei essas coisas de tipo, o poder da Jéssica não se sustenta da mesma forma nos moscas, mas, cara, foi uma senhora paulada. Eu tô muito convicto que a Natália vai pelo menos disputar esse cinturão, talvez ser campeã. Vamos ver o que acontece, mas tapa nas costas dela, porque, ó, que performance. Vai lá, Meloto. O meu tapa vai nas costas do Arregou. Demetrius Johnson, que anunciou a aposentadoria nessa semana. E, cara, que carreira. Pra mim, um top 5 no mínimo dos GOATs aí na história do esporte. Fez muito. E acho que também não teve um pouco do crédito que merecia. Tem cheio de recordes aí, números históricos. Acho que foi um pouco desprestigiado e quero aproveitar essa oportunidade para levantar a bola dele aqui, porque foi um grande lutador, completíssimo, tecnicamente brilhante. E, que carreira, cara. Parabéns, Demetrius Johnson. Vocês estão de sacanagem que os 3 vieram de tapinha nas costas. Depois daquele Rampazzo reage, aquele comentário polêmico, né? Vai os 3 com tapinha nas costas. É isso aí, cavaleiros e donzelas. 3 tapinhas também pode ser paz e amor. Termino assim, ó o coração pulsando aqui de 3 tapinhas, paz e amor nessa versão. Até quinta-feira que vem. Fiquem de bem, por favor. E sábado tem evento que vai começar tarde, hein? Vamos ver todas as lutas e quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo para falar tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer nesse esporte que a gente tanto ama. Um beijo. 3 tapinhas.